Seja bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, nós vamos determinar as equações que representam, algebricamente, uma reta. Considere uma reta R. Desejamos determinar uma forma algébrica de representar essa reta, ou seja, uma maneira algébrica de representar todos os pontos dessa reta. Seja então P um ponto de R e D um vetor com a mesma direção de R. Ou seja, se o vetor D tem a mesma direção de R, significa que esse vetor D é paralelo a essa reta. Perceba que existem infinitos vetores que são paralelos à mesma reta. Basta tomar vetores que tenham a mesma direção de D, porém possuam o sentido contrário de D, ou ainda possuam o módulo diferente do módulo de D. Considere agora que um ponto x pertença a essa reta R. Note que o vetor px deve ter a mesma direção do vetor D. Isso está ilustrado aqui nessa figura. Perceba como o vetor px tem a mesma direção do vetor D. Obviamente, se tivéssemos escolhido um ponto x aqui antes do ponto P, ainda assim o vetor px teria a mesma direção do vetor D. Ele só não teria o mesmo sentido. Bom, já que os vetores px e D possuem a mesma direção, então nós já sabemos, como vimos em aulas passadas, que existe um escalar t tal que o vetor px vai ser igual a t vezes o vetor D. Perceba que, quando o ponto x, entre aspas, está depois do ponto P, então esse escalar t será positivo, para que px e D possuam o mesmo sentido. Já quando o ponto x estiver, entre aspas, antes do ponto P, esse escalar t será negativo, pois, nesse caso, o vetor px teria o sentido contrário do vetor D. Bem, nós já sabemos que, para calcular o vetor px, nós fazemos x menos p. Então, isso é equivalente a x menos p igual a td. Ora, se somarmos o ponto P em ambos os lados dessa equação, ficamos com x é igual a P mais TD. Como o ponto P e o vetor D são conhecidos, perceba que encontramos uma forma algébrica de representar todos os pontos x dessa reta. Em particular, para t igual a zero, perceba que o ponto x irá coincidir com o ponto P. Já quando t for maior do que zero, o ponto x estará, entre aspas, depois do ponto P. E, por fim, quando t for menor do que zero, o ponto x estará, entre aspas, antes do ponto P. Essa equação que acabamos de obter possui um nome. Vejamos qual a seguir. Vejamos a definição do que vem a ser equação vetorial da reta. Seja P um ponto da reta R e D um vetor com a mesma direção de R. A equação vetorial da reta R é definida como x é igual a P mais t vezes o vetor D. Observação. O vetor D é chamado de vetor diretor da reta. Veja como o nome diretor vem da palavra direção, ou seja, serve para indicar que o vetor D possui a mesma direção da reta R. Vale lembrar que uma reta possui infinitos vetores diretores. Ora, basta que um vetor tenha a mesma direção da reta para que ele seja um vetor diretor dessa reta. E como vimos no início, podemos encontrar infinitos vetores que possuem a mesma direção de uma reta. Perceba que, com isso, uma mesma reta possui infinitas equações vetoriais que a representam. Isso porque basta alterar o vetor diretor e nós determinamos uma outra equação. Na equação vetorial, o escalar t é chamado de parâmetro. Por fim, eu gostaria de destacar que a equação vetorial tem o mesmo formato, não importando se a reta está no plano ou no espaço. Note que toda a argumentação que fizemos até aqui, nós não consideramos o ponto P ou o vetor diretor como estando no plano ou como estando no espaço. Se fizéssemos qualquer uma dessas duas considerações, iríamos encontrar no final uma equação com o mesmo formato. Façamos um exercício. Seja a reta R que passa pelos pontos P igual a 1, 2 e Q igual a menos 1, 4. Determine a equação vetorial de R. Vejamos a resolução desse exercício. Lembre-se que, para determinar a equação vetorial, precisamos de um ponto e de um vetor diretor. Ora, note que o vetor PQ terá a mesma direção da reta R, já que o ponto P e o ponto Q estão sobre a reta R. Desse modo, é claro que quando fizermos o vetor PQ, ele terá a mesma direção da reta. Podemos, então, tomar PQ como um vetor diretor dessa reta. Entretanto, nós sabemos que PQ é igual a Q menos P, que é igual a menos 1, 4, menos 1, 2, e isso é igual a menos 2, 2.
Desse modo, uma equação vetorial de R será dada por x igual a P mais T PQ. Substituindo P pelo ponto dado e PQ pelo vetor que encontramos, ficamos com x é igual a 1, 2 mais T, que multiplica, menos 2, 2. Façamos uma observação sobre esse exercício. Usando o ponto Q, podemos determinar outra equação vetorial de R. Seria x igual a Q mais T PQ, e isso seria x igual a menos 1, 4 mais T, que multiplica, menos 2, 2. Tanto essa resposta quanto a anterior seria válida. Por outro lado, considerando que o vetor D igual a menos 1, 1 tem a mesma direção do vetor PQ igual a menos 2, 2, já que o vetor D é igual a meio, que multiplica PQ, também podemos determinar outras duas equações vetoriais para R. Ora, já que D tem a mesma direção de PQ e PQ, por sua vez, tem a mesma direção de R, teremos que D também terá a mesma direção de R, ou seja, D será um vetor diretor para essa reta R. Desse modo, podemos escrever essas duas equações, x igual a P mais TD, e isso é equivalente a x igual a 1, 2 mais T, que multiplica, menos 1, 1. Além disso, temos também a equação x igual a Q mais TD, que é equivalente a x igual a menos 1, 4 mais T, que multiplica, menos 1, 1. Em resumo, nós determinamos 4 equações vetoriais distintas para a mesma reta R. Como esse exercício possui várias soluções, isso costuma confundir as pessoas que estão iniciando o seu estudo em geometria analítica. Tipicamente, elas fazem o exercício e, ao conferir a resposta com o gabarito, ficam frustradas, pois a resposta não coincide com a que eles encontraram. Entretanto, às vezes é apenas uma questão de arrumação. Portanto, se você fez um exercício como esse e a sua resposta não coincide com a resposta do gabarito, você precisa analisar a sua equação e a equação dada como resposta para verificar se, na verdade, elas não são equivalentes. Às vezes, foi apenas uma questão de tomar outro vetor diretor ou ainda de tomar um outro ponto conhecido para a reta. Vejamos agora uma outra maneira de representar, de forma algébrica, os pontos de uma reta. Como vimos anteriormente, a equação vetorial de uma reta tem o formato x igual a P mais T, que multiplica o vetor D. Considerando que x é igual a xy, aqui não confundir esse x em maiúsculo com esse x em minúsculo. Considerando que P é o ponto x0, y0 e D é o vetor AB, podemos então escrever que xy é igual a x0, y0 mais TAB. Ou seja, essa equação é o mesmo que escrever que x tem que ser igual a x0 mais AT e y tem que ser igual a y0 mais bt. Perceba que agora escrevemos todas as coordenadas dos pontos x e y de uma reta em um formato diferente. Esse formato terá um nome, que veremos a seguir. Vejamos a definição de equações paramétricas no plano. Seja P igual a x0, y0, um ponto da reta R, e D igual a AB, um vetor com a mesma direção de R. As equações paramétricas da reta R são definidas como x é igual a x0 mais AT e y é igual a y0 mais bt. De modo análogo, podemos definir as equações paramétricas no espaço. Seja P igual a x0, y0, z0, um ponto da reta R, e D igual a B, C, um vetor com a mesma direção de R. As equações paramétricas da reta R são definidas como x igual a x0 mais AT, y igual a y0 mais bt e z igual a z0 mais ct. Como vimos antes, as equações paramétricas de uma reta possuem um formato x igual a x0 mais AT e y igual a y0 mais bt. Considerando que a e b são diferentes de zero, isolando o parâmetro t em cada equação, temos que x menos x0 sobre a é igual a t e y menos y0 sobre b é igual a t. Sendo assim, podemos dizer que x menos x0 sobre a é igual a y menos y0 sobre b. Perceba que nós temos um novo formato para representar os pontos de uma reta. Esse formato terá um nome que veremos a seguir. Vejamos a definição de equação na forma simétrica no plano.
seja P igual a x0, y0, um ponto da reta R, e D igual a AB, um vetor com a mesma direção de R, sendo que A é diferente de zero e B é diferente de zero. A equação na forma simétrica da reta R é definida como x menos x0 sobre A é igual a y menos y0 sobre B. De modo análogo, podemos definir a equação na forma simétrica no espaço, seja P igual a x0, y0, z0, um ponto da reta R, e D igual a ABC, um vetor com a mesma direção de R, sendo que A é diferente de zero, B é diferente de zero e C é diferente de zero. A equação na forma simétrica da reta R é definida como x menos x0 sobre A é igual a y menos y0 sobre B, que é igual a z menos z0 sobre C. Como vimos anteriormente, a equação na forma simétrica da reta que passa pelo ponto P igual a x0, y0 e que tem a mesma direção do vetor D igual a PQ, com P diferente de zero e Q diferente de zero, possui o formato x menos x0 sobre P é igual a y menos y0 sobre Q. Desenvolvendo essa equação, temos que Q, que multiplica x menos x0, é igual a P, que multiplica y menos y0. E isso é equivalente a Qx menos Qx0 é igual a Py menos Py0. Arrumando essa equação, ficamos com Qx menos Py menos Qx0 mais Py0 é igual a zero. Lembrando que x0, y0, P e Q são valores conhecidos, chamando A igual a Q, B igual a menos P e C igual a menos Qx0 mais Py0, podemos dizer que AX mais BY mais C é igual a zero. Ou seja, encontramos um novo formato para representar os pontos de uma reta. Vejamos o nome desse formato a seguir. Vejamos a definição para equação cartesiana da reta. Seja P igual a x0, y0, um ponto da reta R, e D igual a PQ, um vetor com a mesma direção de R, sendo P diferente de zero e Q diferente de zero. A equação cartesiana da reta R é definida como AX mais BY mais C é igual a zero, sendo que A é igual a Q, B é igual a menos P e C é igual a menos Qx0 mais Py0. Observação. Note que, da forma como definimos a equação cartesiana de R, temos que os coeficientes A e B são diferentes de zero, pois A é igual a Q, que por sua vez é diferente de zero, e B é igual a menos P, que também é diferente de zero, e por isso temos que A e B são diferentes de zero. Entretanto, criaremos duas exceções e também chamaremos de equação cartesiana as equações do tipo x igual a k e y igual a k. Note que nessa equação x igual a k é como se A fosse igual a 1, B fosse igual a 0 e C fosse igual a menos k. Já nessa outra, y igual a k é como se A fosse igual a 0, B fosse igual a 1 e C fosse igual a menos k. Vale chamar sua atenção para o fato que não temos uma equação cartesiana definida para uma reta que esteja no espaço. Essa aula termina aqui e eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula. Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal.